Bom, turma, vamos começar essa nossa segunda parte, quando a gente trabalha com cordados, essa parte introdutória, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Como eu falei para vocês anteriormente, antes de nós falarmos dos cordados propriamente ditos, os inferiores, né, que são chamados ainda dentro da linhagem de metazoários basais para a grade antiga, né, do curso de Ciências Biológicas. Antes de nós falarmos, a gente precisa entender aí um pouco dos organismos que estão na fase, digamos que intermediária, né, dentro da linhagem evolutiva, são chamados, portanto, de hemicordados. Hemi vem de metade, corda, evidentemente, diz respeito à notocorda, ou seja, esses animais apresentam uma estrutura que seria semelhante à notocorda, uma metade de notocorda, né, digamos assim, mas que, na verdade, vocês vão perceber ao longo dos slides, que não seria uma notocorda verdadeira. E essa é, de fato, a principal característica que faz com que esses organismos fossem rebaixados, na verdade, e retirados do filo dos cordados, né? Então, são animais marinhos, isso aí remete a toda a história evolutiva do grupo. A gente sabe que os organismos, eles descendem, né, dos ambientes aquáticos, muito embora alguns destes tenham se multiplicado, se diversificado e até mesmo originado nos ambientes de água doce, né? Então, estes aqui, portanto, marinhos, bentônicos, vermiformes e tubícolas, ou seja, animais ainda de tamanho ou de limitações corporais, apresentando, portanto, tamanho reduzido. Então, quais seriam as características desse grupo, dos hemicordados, que uma vez já os tornaram como representantes? Presença de fendas branquiais faríngeas, que a gente viu na aula passada aqui, vai apresentar função diversa, desde auxiliar na parte respiratória, quanto dar suporte, né, às estruturas formadoras das mandíbulas e maxilas, para os grupos posteriores. O tecido nervoso ele é dorsal e ventral na epiderme. E a terceira e principal característica, tanto para colocá-los quanto para retirá-los, seria a presença de uma notocorda. Entretanto, né, estudos mais aprofundados, na verdade, demonstraram que esta dita notocorda nada mais era do que uma extensão da cavidade bucal, denominada, portanto, de bolsa bucal. Ou seja, não era uma estrutura verdadeira que sustentava, né, a presença desses animais dentro do grupo dos cordados. Então, a notocorda, no caso, a ausência dela, os rebaixou. Apresenta corpo e celoma dividido em 3 regiões, larvas e embrião semelhantes aos equinodermos, assim como a deuterostomia e o celoma enterocélico. Então, se a gente for olhar aí no panorama geral, a grosso modo, seria um cordato propriamente dito, né? Mas, né, os estudos mostraram que não. Aqui a gente tem uma espécie de infográfico mostrando aí as semelhanças desse grupo, que fazem com que eles sejam semelhantes aos equinodermos e estejam aí meio que bem próximos aos cordados. Então, se a gente olhar aqui no slide, os hemicordados apresentam uma larva tornária, que é uma larva muito semelhante às larvas de estrelas e holotúrias dos representantes dos equinodermos. Estes hemicordados apresentam como representantes os pterobrânquios, animais extremamente primitivos, muito semelhantes a crinoides, que também é um grupo que está localizado dentro dos equinodermos, além de serem sésseis, ou seja, fixos, e se alimentarem através de processos de filtração. Não sei se vocês se lembram na disciplina anterior que a filtração é um mecanismo básico, elementar e basal de processo alimentar. Entretanto, à medida que os representantes começam a aumentar em tamanho corporal, em proporção, esse processo de nutrição ele se torna, digamos assim, ineficiente. Ele não vai conseguir sustentar, né, a nutrição de um animal que está aumentando, né, em volume, ou seja, tá crescendo. Então, inicialmente são filtradores e nós vamos ver, com o passar do tempo,
que esses processos alimentares eles começam a se diversificar para sustentar um corpo que está se tornando cada vez mais especializado. Esses organismos, chamados de pterobrânquios, são bem semelhantes aos hemicordados atuais, representados pelos balanoglossos, e também aos tunicados ancestrais, ou cordados inferiores ou protocordados, que estariam diretamente ligados aqui dentro do filo dos cordados, né? Portanto, cordados representados pelos urocordados, os tunicados, cefalocordados representados pelo anfíoxo, esses dois chamados de protocordados, e aqui os mais superiores, os vertebrados, aí no slide ainda chamado de primitivos. Peixes ostracodermos, aproximadamente 500 milhões de anos atrás, e os agnatos, que são os animais que não apresentam mandíbula, são também chamados de ciclostomados, animais de boca circular. Então, o grupo, né, ele está bem próximo dos equinodermos e muito próximo também dos protocordados. Por isso que ele merece uma devida atenção aqui na nossa aula. Aqui é o sacoglossos, na verdade, que é um dos representantes, que mostra como é que é o padrão corporal. Então, não muda muito do que nós falamos anteriormente, é um animal de corpo vermiforme e que, se nós olharmos, né, a grosso modo, uma visão rápida, nunca, né, que você vai associar esse organismo como sendo um parente próximo de nós, né, seres humanos superiores, né, complexos e evoluídos. Certo? Bom, quanto à caracterização, são animais bilatérios, vocês já sabem de qual é salteada a importância, não apresentam segmentação, ou seja, aquelas repetições, né, do corpo, ou de blocos, né, corporais. Entretanto, são triblásticos, 3 folhetos, o corpo com 3 divisões básicas: proto, meso e metassomo, além de serem vermiformes ou até mesmo sacoliformes. Muitos pares de fendas branquiais, notadamente fruto do seu histórico de desenvolvimento, ou estas fendas podem estar restritas a apenas 2 ou até mesmo nenhuma delas. Falei para vocês também anteriormente que quanto mais diverso o animal é dentro do grupo, digamos assim, que nós teríamos uma espécie de capacidade de tentar, o grupo como um todo, de responder de qualquer forma ou das mais variadas formas às necessidades do meio. À medida que os grupos se especializam, eles tendem a diminuir esse leque de possibilidades, fazendo com que o organismo ele consiga resistir com uma disposição corporal única a qualquer ambiente, né? Então, quando vocês verem diversidade reprodutiva, diversidade respiratória, porque o grupo ainda digamos assim, ele não se encontrou, né? A grosso modo, né? A tendência é que os grupos mais evoluídos apresentem características únicas, né, que possam resistir nas mais variadas condições. Nós temos a presença de epiderme, de tecido nervoso e também de fibras musculares, né, o que garantem aí a condução de impulso, o revestimento adequado e também a questão da locomoção ou da capacidade de movimentação de algumas partes do corpo do animal. E essa bolsa bucal aí, que saindo da parte anterior da cavidade bucal, que anteriormente, né, pensava-se se tratar da notocorda, quando na verdade é apenas uma projeção da mesma. Também, trato digestivo reto, animais que apresentam um ânus terminal em alguns representantes, como os enteropneustos, ou em forma de U, além do ânus que está localizado próximo à boca dos pterobrâncos. Sistema circulatório aberto, a gente vai ver que em alguns dos representantes mais à frente, como é o caso dos tunicados, isso também é comum, com vasos ou canais dorsal e ventral no mesossomo, um vaso pulsátil no protossomo. O coração, né, que é aquele órgão que nós possuímos, bem complexo e desenvolvido, responsável por impulsionar o sistema circulatório, ele ainda não está presente. Por que ele não está presente? Por conta das limitações do animal. O animal é pequeno, ele não tem grandes distâncias, ele não tem um fluxo adequado, ele não é extremamente ativo. Então, o vaso pulsátil,
ele consegue desempenhar a função de forma satisfatória. Excreção possivelmente por glomérulos, seriam estes nefrídeos, né, que vem aí a pergunta, que estão localizados próximos à bolsa bucal. Sistema nervoso difuso, localizado ainda na epiderme, então você não tem uma dilatação nas extremidades que promovam o desenvolvimento de um encéfalo. Está localizado mediano dorsal e mediano ventral, ou seja, ele ainda não concluiu o processo de deslocamento total até a região do dorso. Dioicos, sexos separados, sem dimorfismo, ou seja, o macho ele não apresenta características externas que possam distingui-lo da fêmea, e com presença de gônadas pares. Desenvolvimento do tipo indireto, através da lava tornária, ou até mesmo direto. Reprodução assexuada através de brotamento. Bom, vamos começar aí a classificação. Classe Enteropneusta, os representantes apresentam um corpo vermiforme e alongado, que vão de 2,5 até 250 centímetros, ou seja, 2,5 metros, né, de comprimento. Muito embora você não tenha aí, portanto, a presença de apêndices, né? Então, o corpo do animal ele é notadamente vermiforme. São aquáticos, de sedimento raso ou profundo. Utilizam a probóscide, que nós falamos agora há pouco, que está localizado nesta, né, esse prolongamento da época, né, conhecida como notocorda, para escavar, e muco para formar as galerias tubículas em forma de U. Ou seja, a ecologia do animal faz com que ele utilize essa parte dura, rígida, semiflexível, que era confundida com a notocorda, que está localizada essa estrutura na cabeça do animal, para escavar, né? E poder cavar os seus tubos por onde ele vai promover o deslocamento. Apresentam cerca de 12 gêneros e, à época, né, da confecção dos slides, aproximadamente 70 espécies conhecidas. Alguns apresentam odores persistentes e desagradáveis. Se eu não me engano, alguns desses indivíduos, eu não sei se é micordato ou se são os tunicatos, apresentam algumas substâncias químicas, acho que, se eu não me engano, o vanádio, dentro do sistema circulatório, que tornam um animal de gosto não palatável, podendo inclusive até liberar odores não tão agradáveis. Seria uma estratégia de defesa? Seria esses elementos essenciais para os processos circulatórios? Ou seja, o odor persistente e desagradável é uma característica primária ou principal, ou é apenas secundária, né? Só o tempo e vocês, né, futuros biólogos, para poder responder. Bom, aí está o representante, né, do animal de corpo vermiforme, contendo as 3 porções corporais, aqui a região do prossomo, mesossomo e metassomo, né? Boca na parte anterior, aliás, probóscide de boca na parte intermediária, um colar separando do longo corpo vermiforme, onde está representado pelo tronco. E aqui as fendas branquiais, localizadas na região, digamos que mediano anterior do corpo do animal. Aqui uma ilustração da Enteropneusta, balanoglossus, e aqui o indivíduo que foi coletado com uma ilustração, aliás, uma imagem real. Corpo dividido em probóscide, colarinho e tronco. As fendas branquiais, elas localizam-se atrás do colarinho. E, claro, né, apresentam a função de respiração. Essa imagem aqui, se eu não me engano, é retirada do livro do Storer. As gônadas, elas estão localizadas na região ou na porção ventral. Está aqui Cadê as gônadas, gente? Não tem nessa ilustração. Ele está querendo dizer que está aqui na parte de baixo, certo? Do ventre.
Boca anterior e ventral, localizada após a probóscide. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa região, essa parte rígida da cabeça, digamos assim, do animal, a região anterior, é ela, através dessa bolsa bucal, que se imaginava se tratar da notocorda. É essa estrutura rígida que favorece a movimentação da probóscide no animal, promovendo a abertura dos canais, né, ou dos tubos por onde esse organismo se locomove, através do seu hábitat tubícola ou fossorial. Então, a boca localizada na parte de baixo, ventral, anterior e localizada após a probóscide. Então, o destaque aqui da bolsa bucal é para mostrar a parte rígida utilizada por esse animal para cavar, ou escavar, na verdade. Continuando ainda na classe enteropineusta, o sistema circulatório apresenta um coração rudimentar, que a gente viu agora há pouco, que pode ser chamado de vasos pulsáteis, com vaso mediano dorsal e mediano ventral. Ou seja, pouca demanda energética, porque o animal é de tamanho reduzido. O sistema excretor contém um glomérulo único, ligado aos vasos sanguíneos, o nervoso com a concentração de células e fibras nervosas da epiderme, formando um cordão nervoso ainda de localização mediano-ventral. Ou seja, o animal ele possui um padrão ou um arranjo estrutural muito semelhante aos cordados, né? O que remete, né, ao que está por vir, ao que vai ser melhorado, né, de forma considerável naqueles representantes que vão vir logo à frente. O sistema nervoso possui uma concentração de células e fibras nervosas da epiderme, formando cordão nervoso mediano-ventral, como foi visto. Claro, né, tudo ainda muito rudimentar, muito simples, principalmente por conta da ecologia do animal. Eu não tenho necessidade de desenvolvimento de grandes estruturas se eu não tenho uma demanda que justifique, certo? Aqui um corte transversal, pela ilustração aí ao nível de faringe, mostrando a estrutura. O animal foi cortado, né, transversalmente. Cordão nervoso ventral, vaso sanguíneo, cordão nervoso aqui embaixo, certo? O esôfago, celoma e as gônadas que estão localizadas na região posterior, como nós vimos no slide anterior. A bolsa bucal nada mais é do que uma evaginação do trato digestivo. A evaginação, você sabe, é uma abertura voltada para fora, externamente. Um material firme forma um pequeno esqueleto na probóscide. É essa estrutura aí que se imaginava tratar-se da notocorda. O celoma apresenta-se dividido assim como o corpo do animal. Como nós falamos anteriormente, animais dioicos de sexos separados, com as gônadas múltiplas, desde o colarinho até os secos hepáticos. Fecundação externa e com larva do tipo tornária, como nós falamos anteriormente, muito semelhante à larva dos equinodermos. Aqui a larva, né, tornária, vista através de uma foto, e aqui as ilustrações mostrando algumas características: mancha ocelar, cavidade da probóscide, faixas ciliadas, intestino e ânus. Larva tornária. A outra classe é a classe Pterobrânquia, né, que apresenta algumas diferenças quando da classe Enteropneusta. Estes aqui são bem mais reduzidos, né, quanto ao tamanho. Pequenos, com aproximadamente 5 centímetros, mas estão distribuídos na parte rasa dos mares ou até mesmo em regiões mais profundas. Assemelham-se aos heteropneustas quanto aos aspectos básicos de padrão corporal, né? Cerca de 20 espécies e 3 gêneros são conhecidos, a outra é uma espécie, se não me engano, de 70 espécies, solitários ou coloniais, e quando, né, nessa associação colonial, eles estão ligados por um cordão. Reproduzem-se por brotamento ou com fecundação externa e, como característica aí, digamos, peculiar, um par de braços com tentáculos ocos, ciliados, estão dispostos ao longo do corpo do animal. E uma gônada,
olha aí o indivíduo. Imagina vocês mergulhando, né, nos nossos mares tropicais, aqueles mergulhos bonitos e bem típicos, né, da elite, e vocês vão ver esse animal aí localizado lá aderido a algumas rochas. Aí você olha assim de cara, você vai ver muita semelhança com o ser humano e vai dizer, nossa, é um hemicordado. Esse animal é muito parecido com a gente, ele é um ancestral, um elo de ligação da nossa linhagem deuterostômica. Nunca, né, gente? Nunca. São características, digamos assim, morfológicas que dificilmente uma pessoa vai associar como parente ou próximos, na verdade, dos cordados. Uma probóscide, um colarinho, uma boca localizada mais aqui embaixo, e as outras partes aqui reprodutivas. Aqui as gônadas, zooides e o ânus mais abaixo. E aqui os dois tentáculos que nós falamos anteriormente, né? Formando aí uma espécie de juba, né? Ou de protuberância. Pterobranquia. Formas fósseis desses representantes ocorrem do Ordoviciano e do Cretáceo em diante, ou seja, animais antigos, né, bem representativos em eras geológicas passadas. A classe Planktosphairoidea é conhecida apenas pelas larvas pelágicas transparentes, aproximadamente 10 centímetros. Quando a gente trabalha com invertebrados aquáticos, principalmente relacionados a ambientes marinhos, existem muitas lacunas de conhecimento. Por quê? Porque são animais de altas profundidades, em alguns casos, que inviabilizam a coleta desses animais para que eles sejam estudados na superfície, a nível do mar. Então, alguns deles simplesmente se desmancham, né, se destroem por conta da diferença de pressão. E, como é o caso do exemplo aí citado, alguns dos representantes, você só conhece apenas as larvas. Muitas das vezes a fase adulta nem é conhecida. Apresentam um trato digestivo em forma de U, sacos celomáticos e faixas pluriramificadas estão localizadas na superfície. Aí mais um slide mostrando a Rhabdopleura, representante da classe Pterobranquia. Então estão aqui os tentáculos, a parte da bolsa, as gônadas, o estômago e o intestino, né? Então, pelo corte, você consegue perceber muita coisa. E aqui o corpo em forma de U, né? O corte você consegue observar muitas características do animal, né? Mas, ele sendo visto a olho nu, dificilmente você vai conseguir associar como sendo um parente próximo da linhagem dos cordados. Bom, findados hemicordados, a gente começa a falar, portanto, agora dos cordados inferiores, né, de fato e de direito, ou seja, os protocordados, os dois grupos representantes ainda dos animais, digamos que mais basais da linhagem dos cordados. São eles o subfilo Urocordata e o subfilo Cephalocordata. Vamos começar pelos urocordatos. São conhecidos também como tunicatos, devido à presença de uma túnica que reveste todo o corpo do animal. A túnica é um polissacarídeo estrutural que garante uma certa rigidez. Então, o animal ele tem uma forma de vaso, né? Mas que apresenta uma certa resistência, uma certa dureza, que permite que o animal apresente uma forma característica. Dentre os representantes dos protocordados, estes são os mais aberrantes, devido a pouca ou até mesmo nenhuma semelhança destes com os outros representantes. São animais pelágicos que podem ser solitários ou coloniais, móveis ou sésseis, ou seja, uma diversidade de comportamento, né, de associações. Variam em tamanho, mas sempre apresentam este aspecto globoso, ou em forma de vaso ou de urna, né? De vaso ou de urna, não é diurna durante o dia. Marinhos, com aproximadamente 2.000 espécies conhecidas, claro, um número de repente subestimado, pode ser que você tenha muitos mais representantes do que estes aí que estão na tela de vocês. Geralmente são hermafroditas, certamente devido ao fato do animal ser sesso, né, não ter locomoção,
com reprodução sexuada ou assexuada através de brotamento. Aqui o slide para mostrar o padrão de organização corporal do animal. Então, você vê que é um animal fixo, sessio, né? E que apresenta um formato de urna, contendo todas as estruturas corporais dentro dessa cesta, que contém, aqui pelo slide, uma glândula neural, gânglio dorsal, um sifão exalante por onde a água entra e por onde a água sai, aqui o sifão bucal. Então, dá para perceber de cara que é um animal filtrador, né? Intestino, ânus aqui voltado para a parte exalante, certamente as gônadas também liberam gametas por essa região. E aqui a parte relacionada aos processos digestivos, né? Esôfago, estômago, etc. Enquanto aqui nós temos uma ilustração, aqui nós temos dois cortes, na verdade acho que duas lâminas, que mostram as aberturas e as saídas, e aqui, num tom mais claro, a parte globosa revestida pela túnica, que recobre todo o corpo do animal. Um outro slide, apenas com uma maior riqueza de informações, e também com as fontes, digamos que um pouco maiores, né? Gânglio nervoso, para fazer todo o controle de sensibilidade e irritabilidade, sifão inalante ou sifão bucal. A água passa aqui por esse estômago, os alimentos, os detritos, eles são coletados por essa cesta, e os dejetos são liberados aqui pelo ânus e saem pelo sifão exalante. Certo? O ovário, o testículo, animal hermafrodita, e o coração aqui responsável pela coração ou vaso ou bulbo pulsátil, né? Responsável pela circulação. Esse animal tem uma característica bem interessante quanto ao sistema circulatório. Vamos ver mais à frente. E aqui a isídia também, né? Uma foto de um dos representantes, mostrando o plano de organização corporal. Bom, os urocordados, como diz o próprio nome, apresentam algumas características bem curiosas. Uma destas é o fato da larva, porque somente ela vai possuir semelhança com os cordados. Nós vamos ver mais à frente o porquê dessa justificativa. Estas larvas são semelhantes a girinos, né, que são os organismos, na verdade, as larvas dos cordados superiores, notadamente dos anfíbios, com fendas faríngeas, notocorda e tubo dorsal oco plenamente desenvolvido. Então, na aula anterior, nós vimos que quais são as características dos cordados? Fendas faríngeas, notocorda e tubo nervoso. Esse destaque aí em branco é exatamente para mostrar isso, que os urocordados só possuem as três características típicas dos cordados de forma concomitante apenas na fase larval. À medida que o indivíduo se desenvolve e conclui os processos de desenvolvimento, parte dessas características acabam sumindo. Olha o slide posterior, essas aparecem no zigoto após o estágio de gástrula. O embrião alonga-se e desta eclode uma larva livre natante, dotada de mobilidade. Na região caudal, encontra-se, portanto, a notocorda e o tubo nervoso dorsal. É daí, né, que vem o nome urocordado, ou seja, notocorda localizado na parte posterior do corpo do animal. Aqui, a ilustração tenta, né, embora não seja muito feliz, em mostrar o padrão da larva contendo as estruturas típicas dos cordados, que seria a notocorda, as fendas, aqui chamado de cavidade branquial, e notocorda, fendas branquiais, está faltando um tubo nervoso aqui representado pela, digamos que, medula espinhal. Boca, endóstilo, órgão visual, porque é capaz, possui motilidade. Papilas adesivas, que nós vamos ver que são importantíssimas nos processos de, digamos que, de metamorfose do animal. E aqui a larva, né, vista de forma mais fiel.
muito semelhante à larva dos girinos, inicialmente, né? Claro. Bom, a larva, ela possui uma extremidade anterior que contém glândulas mucosas ou adesivas. São essas glândulas que vão fazer com que o animal, depois de se locomover, depois de se alimentar, depois de adquirir energia, né, através do processo alimentar, são estas que vão fazer o animal se fixar num local escolhido pelo animal para que possa concluir o processo de metamorfose, ou seja, sair da fase de larva e concluir o processo de desenvolvimento. A larva possui trato digestivo completo, possui fendas branquiais, um aparelho circulatório, um sistema nervoso e estruturas sensitivas, tais como cérebro, olho ou otólito. Aí vem a pergunta: se essa larva tem tanta estrutura, se ela tem tanta complexidade estrutural, por que ela conclui o seu processo de desenvolvimento? Por que ela não para onde ela está? Será que não seria para ela mais vantajoso permanecer no estágio de larva do que concluir o processo de metamorfose, né? Então, essa pergunta ela foi feita também para os outros animais e mostra que alguns dos representantes de outros grupos, como, se eu não me engano, de alguns anelídeos da meiofauna, onde alguns desses representantes optaram por permanecer no estágio larval, por acharem que esta fase seria muito mais vantajosa, né, do que concluir o processo de metamorfose. Então você vê que é uma larva bem complexa, ou bem completa, na verdade. A metamorfose é chamada de retrógrada, por conta do movimento, que nós vamos ver mais à frente, e acontece da seguinte forma: após poucas horas ou dias, a larva ela vai prender-se a um substrato, anteriormente, estão restritas à fase larval. A progênese, ou seria assim, digamos que maturação das gônadas da larva, explica a origem dos craniados e dos cefalocordados a partir de ancestrais semelhantes unificados que retiveram as características larvais. Foi o que eu perguntei agora há pouco. Ora, se eu tenho uma larva tão, digamos assim, desenvolvida, qual a necessidade que eu tenho, né, dessa larva atingir os seus processos de, de metamorfose? Por que eu não paro onde eu estou? Será que não é mais importante, não é interessante permanecer aqui? Então, aí daí surgem, né, algumas teorias que podem mostrar que essa maturação da larva pode ter, por exemplo, dado origem aos grupos posteriores, como é o caso dos cefalocordados. Está aqui a metamorfose retrógrada, né, representada pelas letras A, B, C e D. Então, vamos lá. Em a larva vai prender-se ao substrato. Em B, nós vamos ter uma redução da cauda, da notocorda e do tubo nervoso. Dá para perceber aqui na ilustração. Em C, a notocorda vai desaparecer de forma total. Por que a notocorda desaparece? Porque aqui ela tem uma função de eixo de sustentação semi-rígido. O animal é móvel. Ele precisa que consiga, por exemplo, nadar, né, e manter um padrão de arquitetura. Senão ele vai ser uma massa, né, amorfa. Então, em C, a notocorda desaparece porque o animal começa a se transformar num indivíduo fixo, cesso. Então, não há necessidade dessa notocorda persistir. Quem vai cumprir esse papel é a túnica, né, que é esse polissacarídeo que garante rigidez ao corpo do animal. E em D, ao atingir a sua totalidade de metamorfose, nós temos a rotação dos órgãos internos. Então, a boca, que estava voltada para frente, agora vai lá para a região posterior. A túnica vai ser secretada para cumprir o papel de sustentação do corpo. E o sistema nervoso agora, né, ele vai se reduzir a apenas um gânglio. Eu não tenho necessidade mais de uma estrutura mais, digamos assim, mais complexa para perceber o meio ambiente, para captar estímulo, para achar alimento, né, para poder ir atrás do alimento, etc. Então, o padrão céssio torna um animal, digamos, sedentário, né, e sem muitas demandas que justifiquem a presença de um sistema nervoso.
Por isso que ela é chamada de metamorfose retrógrada, né? Porque ao invés de você aprimorar o animal, na verdade ele está regredindo, né? Ele está perdendo características, digamos assim, positivas que foram conquistadas por outros grupos. Quando chega na fase adulta, a assídia possui um aspecto cilíndrico e globoso, recoberta pela túnica e forrada por um manto contendo fibras musculares e vasos sanguíneos, duas aberturas externas chamadas de sifões, uma por onde a água entra e outra por onde a água sai, carregando os excretas, os resíduos e os gametas. Dentro da túnica existe uma cavidade atrial onde se situa uma grande cesta branquial. A alimentação ela é feita à base de plâncton, que vai ser captado, né, pelo sifão. Quanto ao sistema digestivo, nós temos um sifão inalante, responsável pela entrada de água, o endóstilo, que é um suco forrado por células ciliadas que vão realizar a captação desses alimentos, um esôfago curto, com apenas e única função de conduzir através o canal até o estômago, dilatado com o fígado, por conta do aumento, né, da capacidade de alimentação, o intestino, assim como o estômago, fora da cesta branquial. Concluindo aí o sistema digestivo, um ânus que está localizado abaixo do sifão exalante. Quanto ao sistema circulatório, nós temos um coração tubular, uma cavidade visceral próxima ao estômago, uma aorta, que seria um grande vaso localizado entre os tecidos, e o mecanismo respiratório seria através desses vasos localizados ao redor da cesta branquial. Então, o padrão do animal é esse. A água entra através do sifão e ela carrega oxigênio e nutriente, né? Enquanto que as células ciliadas vão captar alimentação, os mecanismos respiratórios, através dos vasos localizados na cesta, vão realizar as trocas, né? Trocas gasosas. Aí nós temos uma peculiaridade no sistema circulatório dos urocordados, que é a chamada inversão do fluxo sanguíneo, onde ora o coração impulsiona o sangue, digamos assim, para as fendas faríngeas, ora para os órgãos do corpo. Por que isso acontece? O animal ele é pequeno, ele é reduzido, né? Ele teve uma metamorfose retrógrada, ele está diminuindo, né, as suas capacidades. Então, para o animal, eu tenho uma estrutura que, digamos assim, não dá conta das demandas do corpo, por conta dessa metamorfose retrógrada. Entretanto, pelo fato do animal apresentar uma pouca demanda energética, ele consegue suprir. Então, ele, ora, impulsiona sangue rico em oxigênio para as partes mais importantes do corpo, e aquilo que sobra, ele dá, digamos que, um segundo pulso circulatório, jogando, digamos, para as partes menos nobres, né? Então, eu tenho um coração que trabalha priorizando a classe média alta do corpo do animal, e aquilo que sobra ele joga para as periferias, né? Então, você tem uma estratificação de importância de alguns órgãos, o que justifica aí a inversão do fluxo sanguíneo, muito peculiar. Sistema excretor através de difusão, através de sifão exalante, ou seja, passagem direta. Nervoso, apenas um gânglio, nós já falamos, ele reduz-se na fase adulta, inervado, porque o animal tira pouca ou quase nenhuma irritabilidade, né? A questão da interpretação dos estímulos externos. Quanto à reprodução, são hermafroditas com ovário, oviduto, testículos e ducto deferente paralelo ao oviduto. Ou seja, é uma estratégia para que o animal consiga persistir, já que ele não vai de encontro ao seu representante do sexo oposto. Então, o hermafroditismo é comum para os indivíduos sésseis. Também a reprodução sexuada através de brotamento. Quanto às classes, nós temos a classe larvácea, minúsculos aspectos de larva e notocorda persistente. O nome deriva do parecer neotênico, que foi o que nós falamos agora há pouco, né? Provavelmente foram representantes que mantiveram o estágio, ou reteram o estágio larval, não concluindo os processos de metamorfose.
planctônicos, apesar de se movimentarem com a cauda. Não sei se vocês viram isso lá nas outras disciplinas. O animal chamado de planctônico é aquele que vive à deriva, né? Ele não tem motilidade ou capacidade própria de locomoção. Ou, quando possui, ele não consegue romper ou vencer, na verdade, a força das águas. Secretam periodicamente sua própria túnica gelatinosa. Com a cauda, criam correntes de água para a filtração. Conhece-se apenas a reprodução sexuada. Representantes oicopleura e apendicular, dois gêneros aí. Oicopleura, no estágio larval, e aqui a apendiculária, SP, já na fase adulta. A outra classe, a classe Aicidiácea, com indivíduos solitários ou coloniais, com túnicas simples ou compartilhada. Se for inalante individual, já o exalante não está presente. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento e reprodução sexuada com estágio larval desenvolvendo dentro do átrio. São animais sésseis ou móveis no lodo ou até mesmo na areia. Representantes Ciona, Botrytis e Policarpa. São mais parecidos, né, com os representantes, digamos assim, mais comuns dos urocordados. Está aí a Policarpa, com a sua túnica, né, colorida, que garante rigidez e sustentação do corpo animal. Rochoso. O Botrytis. Professor, seu áudio tá travando demais. Acho que parou de vez agora. Oi. Voltou. Bom, classe Thaliacea. São tunicates altamente modificados, apresentam um corpo em forma de barril, com músculos circulares, aberturas inalantes e exalantes, em extremidades opostas. Esse indivíduo aí ele seria uma mistura das duas outras classes, né? É um indivíduo com aspecto globoso, que teria tudo para ser um indivíduo céssio, mas que apresenta motilidade por conta da presença de uma, digamos assim, uma cauda, né? Que ajuda digamos que na locomoção. São solitários ou coloniais, entretanto levados pelas correntes da água. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento em cadeia, que eu falei agora, que é semelhante a uma cauda, e apresentam reprodução sexuada com estágio larval ou não. O principal representante aí é a salpa, apesar de nós termos também a pirossoma. Então, olha aí o representante, né, mostrando o aspecto globoso, com o trato digestivo reto, né, de onde passa o alimento por aqui e sai pela parte final. E aqui a peculiaridade que é esse cordão, né, contendo o estágio de ama, ou a fase assexuada, contendo, digamos que, brotos com cópias do representante maior. E aqui a mesma Thaliacea, visto, né, através de imagens reais dos seus representantes. Aqui um longo cordão contendo os brotos, certo? Pirossoma. Bom, e agora, por último, os cefalocordados, né, que são os últimos representantes dos cordados inferiores. Do grego anfi, ambos, e oxi, pontiagudo, né? Anfioxo, o representante. Cefalocordata diz respeito à presença da notocorda na região cefálica, ou na região anterior, e esse grego que está falando no primeiro tópico é apenas para mostrar que o representante principal do cefalocordata, que é o anfioxo, apresenta a etimologia da palavra, o fato de as duas extremidades serem pontiagudas.
compreende aproximadamente 30 espécies de animais semelhantes a peixes, nós vamos ver as fotos mais à frente, comumente chamado de anfioxos, pequenos, ou seja, diminutos, com aproximadamente 100 milímetros de comprimento, ou seja, 10 centímetros. E aí o tópico mais interessante, né, dentro do grupo. Vivem semi-enterrados na areia limpa e fofa de águas rasas. O que isso quer dizer? Que as condições ambientais têm que ser, digamos assim, bem satisfatórias ou equilibradas para que esse indivíduo persista. Isso quer dizer, então, que o anfioxo ele é um bioindicador de qualidade ambiental de praias, correto? Apresentam importância zoológica, já que possui as 3 características básicas de um cordado: tubo nervoso, notocorda e fendas branquiais. Está aí o representante, mostrando um fundo de cascalho do substrato oceânico, né? Indivíduo aqui semi-enterrado, voltado para cima, né? Com o capuz oral com os tentáculos, as fendas faríngeas, né? E aqui o tubo nervoso e a notocorda concluindo os 3 caracteres básicos, né, de um cordado. Bem aqui, gente, é uma coisa que também muito importante, que vai dar alguns saltos evolutivos nos grupos que nós vamos ver mais à frente. Uma espécie de cauda, né, contendo projeções, né, dilatadas para fora, ou seja, espécies de nadadeiras, né. Isso aqui é um dos grandes saltos evolutivos que nós vamos ver. É a presença dos apêndices locomotores, né, associado a músculo, coordenação nervosa, e mais à frente o surgimento da boca, né, com capacidade de mastigação. Branquiostoma, um anfioxo. Corpo delgado, esguio e afilado nas extremidades. As nadadeiras, olha aí, ó, primeira vez que isso aparece, né, dentro do indivíduo adulto, nadadeiras. Dispostos ao longo do corpo, utilizadas na locomoção e são bastante semelhantes às dos peixes, que vão estar mais à frente, no caso dos agnatos. A boca é ventral e localizado na extremidade anterior, ou seja, está lá na frente do corpo. Ânus fica do lado esquerdo, perto da cavidade caudal, ou seja, a extremidade posterior, onde costumeiramente fica o ânus, começa a ser trazido para cá, porque a nadadeira começa a assumir um papel preponderante na parte caudal do animal. O atrióporo é uma abertura ventral adicional que está localizado na frente do ânus. É uma estrutura responsável pela liberação de líquidos, né, do corpo do animal. A epiderme dos seus representantes ela é sensitiva. Esse slide aí também mostra, né, a ecologia do animal, ou seja, ele vive semi-enterrado, né, em areia fofa de áreas límpidas. Tentáculos, que são responsáveis pela captação do alimento. Nem tudo que o tentáculo joga para dentro vai ser utilizado na alimentação, nós vamos ver mais à frente. Boca, as fendas faríngeas, ato, intestino, atriópolo, os músculos, ânus, cauda, cordão nervoso dorsal e a notocorda. E aqui um outro slide que mostra um desenho, né, de um anfioxo e aqui um corte, digamos que mais ilustrativo, né? O que vocês estão vendo aqui? Ó, os cirros bucais, por onde o alimento vai entrar, e aqui uma outra espécie de peneira, né, que é o véu. É esse véu que vai fazer a separação daquilo que pode passar, porque essas fendas faríngeas, elas são extremamente frágeis. Então, se passar uma coisa muito grande ou dura por aqui, pode danificar o animal. Então, aqui ele capta e esse aqui vai fazer aqui uma espécie de separação. Bom, tu passa, porque tu tem um tamanho adequado, pode ser utilizado na alimentação, e tu é levado pela água, que vai ser responsável pela captação de oxigênio. Ou então, não, tu é grande demais, tu vai ser jogado para fora, porque tu pode danificar minhas fendas faríngeas. O atrióporo, né, que é a cavidade que fica antes do ânus, responsável por liberar essa água que passa por aqui contendo oxigênio. Em compensação, uma outra parte vai passar por aqui, contendo os elementos nutritivos, que vai ser digerido e liberado aqui através dos resíduos, através do ânus. Quanto aos cefalocordados, notocorda é o principal eixo de sustentação e vai persistir durante toda a vida do animal.
também uma peculiaridade. Nos hemicordados, eu não tenho notocorda verdadeira. Nos urocordados, a notocorda só está presente na fase de larva. E nos cefalocordados, a notocorda está presente durante toda a vida do animal. Nos grupos pela frente, né, nos cordados superiores, a notocorda ela vai estar restrita à fase embrionária e vai dar lugar, e não origem, à coluna vertebral, certo? Além da notocorda, nós temos outras estruturas de sustentação. Nós temos reforço circular de material semelhante a uma cartilagem, nós temos raios das nadadeiras, nós temos bastonetes nas traves braquiais. Os músculos, ou seja, miômeros, que variam de 50 a 85, dispõem-se lateralmente no corpo do animal. Qual é a função do miômero? Ajudar na locomoção, fazendo com que o animal se enterre no substrato, e também favorece os processos de filtração. Mais um corte. Não tem nenhuma novidade aí. É um animal hipotético. E vamos aí para algumas peculiaridades do grupo. Sistema digestivo simples e reto, começa com o capuz oral, que é o vestíbulo, que são aqueles círculos que estão localizados na frente, em número de 22, que circundam a boca. E do lado de dentro, uma espécie de boca, contendo boca mais interna, os tentáculos velares, que evitam a passagem de partículas maiores. Nós falamos agora há pouco. Essas partículas maiores podem danificar as fendas branquiais. No teto do vestíbulo oral, ou seja, do lado de dentro, internamente, existe uma camada de células ciliadas, chamadas de fosseta de Hachteck, que produzem muco. Por que isso está presente? Essa estrutura, ela favorece a ingestão de partículas maiores. Lembrem-se, o animal está crescendo, ele está ficando cada vez maior, ele está aumentando em complexidade, ele requer alimentação mais rica em nutrientes. Então, a tendência é que as partículas alimentares, elas tendem a aumentar de tamanho. E claro, né, muito embora eu esteja num ambiente aquático, eu preciso garantir que essa estrutura passe sem promover nenhum tipo de dano. Então, eu minimizo o atrito, produzindo muco. Em função do hábito alimentar filtrador, a faringe ocupa mais da metade do comprimento do corpo e suas paredes são perfuradas por mais de 200 fendas verticais oblíquas, onde estão localizadas os cílios. Então, um animal ainda filtrador, né? Atrás da boca está a grande faringe com muitas fendas branquiais. Acabamos de falar. Segue-se o intestino reto e estreito, que vai terminar no ânus, por onde vai ser eliminado os resíduos alimentares, né? Está aqui uma ilustração que mostra a boca, contendo os cílios bucais, e aqui o véu, aqui mais adentro, que faz a seleção das partículas alimentares. Tubo nervoso dorsal e notocorda. Notocorda dá para ver bem claro, né? Aquele bastão de cola que nós falamos na aula anterior. Faringe fica suspensa ventralmente abaixo da notocorda. O átrio é uma cavidade externa e comunica-se com o atrióporo. As células do suco hiperbranquial sugam água para a faringe, que possuem dois caminhos a serem seguidos: entrando pela boca, filtrando o alimento para o intestino, e passando pelos arcos branquiais e saindo pelo atrióporo. Vou voltar aqui o slide para vocês verem. Ó, aqui eu falei, né? Então, quando a água entra, ela tem dois caminhos a ser seguido. Ou passa pela fenda da faringe, captando o oxigênio e liberado pelo atrióporo, ou a água vai cair na parte do sistema digestório, onde serão captados através dos cílios os nutrientes, realizando os processos digestivos e liberando os resíduos através do ânus, certo? Uma única entrada, uma divisão de passagem, onde a água sai pelo atrióporo ou pelo ânus. Sistema circulatório, nós temos bulbos pulsáteis, que trabalham como um coração, vasos, mas muito sangue escapa para os tecidos, veias e artérias compõem o sistema circulatório. Nós temos um seio venoso localizado na extremidade posterior da faringe, recebe sangue por todas as partes do corpo, como o coração dos vertebrados.
este não é o único órgão responsável pelo bombeamento do corpo. Nós vimos anteriormente que o sistema muscular também favorece a passagem do sangue, né? Então ele ajuda, é uma espécie de sistema coadjuvante na circulação dos nutrientes através do sangue. A oxigenação do sangue ocorre através da passagem de água nas brânquias. Outro corte, também não tem nenhuma novidade aí. Continuando ainda agora para o sistema respiratório. A oxigenação resulta da passagem de água da faringe, onde estão as fendas branquiais para o átrio, não tem novidade. Os cílios das traves promovem o fluxo de água, então não é um animal que se locomove, ele precisa forçar a passagem do fluxo, e quem faz isso são os batimentos dos cílios. Excreção através de 100 pares de nefrídeos ciliados. Células excretoras especializadas, os podócitos, apresentam também capacidade de excreção. O sistema nervoso ele está localizado acima da notocorda, consistindo de um tubo nervoso simples com um pequeno canal central. Então, ele já concluiu o processo de rotação, está localizado na parte dorsal. Nós não temos ainda um encéfalo complexo, por conta da ecologia, do padrão de desenvolvimento do animal. Existe apenas uma expansão anterior, formando uma espécie de vesícula cerebral. Essa dilatação, né, da parte anterior do tronco, né, do tubo nervoso, que vai dar origem ao cérebro, cerebelo, nós vamos perceber nos grupos que estão mais à frente. Apresentam, entretanto, uma fosseta olfativa, mancha ocelar e 2 pares de nervos cranianos. Cada miômero possui um nervo sensitivo e um nervo motor. Bom, outro corte, sem a novidade. Sistema reprodutor, sexos separados, 25 pares de gônadas localizadas em fileiras, dispostas em fileiras. Óvulos e espermatozoides saem pelo atrióporo, possuindo, portanto, fecundação dita externa. Ovo diminuto, com pouco vitelo, segmentação holoblástica. Nós temos aí um estágio larval com larva ciliada livre natante, que vai crescer e após 3 meses vai assumir a forma adulta. Não se sabe, né, se essa larva é fruto da pedogênese das larvas dos seus representantes, dos representantes dos tunicados, seus parentes próximos, né? Bom, diferenças básicas a respeito das similaridades homólogas, ou seja, o que nós temos de semelhanças e diferenças, né, para os seus representantes. Essas similaridades, ou essas homólogas, aliás, essas diferenças, mesmo contendo similaridades, indicam que o anfíoxus e seus aparentados, eles não estão na mesma linhagem evolutiva direta dos vertebrados. O que essa frase está querendo dizer? Não são os anfíoxus que deram origem aos vertebrados, muito pelo contrário. Nós temos aí uma divisão em 2 caminhos distintos. Tubo nervoso com série de nervos espinais pareados que tem tanto fibras sensoriais como motoras, é uma outra característica. O sistema excretor, os túbulos excretores curtos, terminando em células em forma de frascos, que drenam os excretas dos fluidos do corpus, ou seja, os protonefrídeos também não são homólogos dos índios vertebrados. É mais uma característica que mostra que tanto o tubo nervoso quanto o sistema excretor não condiz com um padrão de linhagem evolutiva direta dos vertebrados. São particulares, né? São características em separado. Também, a ausência de cabeça distinta e extensão única da notocorda na extremidade anterior fazem dos cefalocordados candidatos improváveis para o desenvolvimento de encéfalo grande. Mais uma característica. Não existem estruturas homólogas aos olhos, ouvidos, cavidade nasal e outros órgãos sensoriais cefálicos dos vertebrados. Tem mais? Tem. Os cefalocordados auxiliam a compreender como teria sido o provável plano ancestral do corpo dos vertebrados, mas os 2 grupos apresentariam caminhos evolutivos divergentes a partir de um ancestral comum, muito embora muito, mas muito distante do tempo, ou seja, da linhagem.
O que isso quer dizer? Que nós temos semelhanças, nós temos parentescos. Quando eu digo nós, eu estou referindo ali aos peixes, né? Que estão lá embaixo, né? E que são os próximos representantes aí que nós vamos trabalhar. São bem próximos, bem parecidos, apresentam um padrão corporal muito semelhante, mas, né, por conta dessas características, nós temos uma separação muito distante, né, dos grupos, mostrando que nós não descendemos, nós, eu digo os peixes, dos cefalocordados. Estes, sim, estão mais próximos das larvas dos tunicados, né, mas não estão tão próximos da nossa linhagem. E aí vem a pergunta, né, para finalizar a nossa aula aí. Os vertebrados, eles originaram-se na água doce ou na água salgada? Supõe-se que espécies tipo já existiam nos mares do início ao meio do Cambriano. Com aproximadamente 10 centímetros, como é que esses representantes eram? O que eles possuíam de características? Encéfalo tripartido, possivelmente um crânio cartilaginoso e arcos neurais envolvendo tubo nervoso, e um sistema glomerular primitivo e fluidos corporais similares à água do mar. Então, eu tenho semelhança. Na água do mar, o problema de osmose ele é solucionado, né? Você não tem aquela necessidade de estar o tempo todo regulando a entrada e saída de fluidos. No fim do Cambriano, a armadura dérmica apareceu nos ostracodermos. Isso mostra que as evidências de origem marinha são atualmente esmagadoras. Todos os protocordados e filos de invertebrados deuterostômios são exclusivamente ou primitivamente marinhos. Quem são eles? Os hemicordados, que nós vimos agora há pouco, os equinodermos, que fazem parte da linhagem. Todos os vertebrados cambrianos e ordovincianos conhecidos ocorrem também como fósseis marinhos. As feiticeiras, ou seja, os miximiniformes, são exclusivamente marinhas, apresentam fluidos corpóreos similares em concentração de sais à água do mar, assim como os tunicatos e deuterostômios. Então, o que nós vamos ver daqui para frente, né, para os próximos grupos, é que os ciclostomados ou os agnatas compartilham de características que nos remetem às nossas origens, né, como os principais cordados, não mais inferiores ou protocordados, mas como os cordados superiores, de que nós descendemos de uma origem de aparecimento, de surgimento através, ou a partir, na verdade, da água salgada. Na próxima aula nós vamos trabalhar com os agnatos, né, ou ciclostomatos, que é o grupo dos vertebrados, né, ou dos craniata, na verdade. Nós vamos ver também a diferença entre esses dois termos relacionados a esses dois representantes, lampreas e feiticeiras, na próxima aula.